Bom dia a todos. Bom dia. O pessoal está com força. Ok? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Não só hoje, mas para todo sempre. E neste caso, nunca é muito tempo. Nós vamos conversar aqui com vocês hoje sobre na luz da reencarnação. Eu já milito há algum tempo na doutrina espírita e participo de grupos de estudos com 10, 12 anos, 15 anos de estudo, e eu fico surpreendido que depois de tantos anos dentro de um grupo de estudo encontro companheiros que ainda têm dúvidas sobre a reencarnação. Então é um assunto que nós devemos sempre trazer na casa espírita. Primeiro, estão sempre chegando irmãos novos em busca de consolo, em busca de alegria, em busca de felicidade. Então vamos começar. Isso é só um preâmbulo, tá bom? Há dois elementos no universo: o elemento material e o elemento espiritual, a matéria e o espírito, e acima de tudo, não podia deixar de ser Deus. Para habitar um mundo corpóreo, nele vivendo e agindo, os espíritos precisam se revestir da substância existente neste mundo. Como na Terra, os corpos são de carne, denominamos esse processo de encarnação. Tomar a carne, revestir-se de carne. O espírito não tem como agir sobre a matéria diretamente. Os espíritos desencarnados que aqui estão, para atuar sobre a matéria, no processo de cura da cirurgia espiritual, eles necessitam que médiums, pessoas encarnadas, doem o ectoplasma. Eles vão utilizar dessa matéria animalizada para realizar a sua cirurgia e as curas. É claro que os espíritos têm muitos recursos que nós desconhecemos, mas eles precisam do médium, do intermediário, para agir sobre a matéria. Agir sobre o perispírito, agir sobre o espírito não é necessário, pelo menos no meu entendimento por enquanto. As primeiras ligações dos espíritos com este mundo material se deram em priscas eras, há muito tempo atrás, quando éramos princípio inteligente, ainda não individualizados, fase da qual não guardamos recordação. Emmanuel, o mentor espiritual de grande estilo, de grande evolução, foi o mentor do Chico Xavier. Num dos seus livros ele diz assim: no patamar vibratório em que me encontro, ainda há companheiros que duvidam ou não têm a certeza de que nós fizemos o processo evolutivo desde o mineral, passando pelo vegetal, entrando no reino animal e alcançando o reino hominal. O próximo passo nosso será o reino angelical. Está muito longe ainda, vamos devagar. Reencarnação é o retorno do espírito à vida corpórea. Esta ideia implica a aceitação não somente da existência do espírito, o princípio inteligente da criação, como de sua pré-existência em relação ao corpo de carne e de sua sobrevivência após a morte do organismo corpóreo. Então, não tem como a gente falar de encarnação, reencarnação, sobrevivência da alma, se a pessoa não acredita no espírito. Então, parte do princípio que todos que estão aqui acreditam que são um espírito. Quem tem dúvida, por favor,
frequente mais 10, 20 anos a casa, venha ouvir muita palestra, estudar, leia todos os livros para não ter mais dúvida. Imortal, o espírito não se desfaz com o corpo físico, continua a viver com o seu perispírito, o corpo espiritual, de que o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 43 a 50, diz: semeia-se corpo material, ressurge corpo espiritual. Então, ressurreição é ressurgir no mundo espírita, é continuar a viver, agora não mais com o corpo de carne, mas com o seu corpo espiritual. A carne e o sangue, afirma o apóstolo, a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Então ninguém vai para o céu, entre aspas, ou ninguém vai ao mundo espiritual com o seu corpo de carne, como muitas religiões ainda acreditam, né? Que vai haver uma ressurreição da carne. Sobrevivendo ao corpo, o espírito pode reencarnar, voltar a se ligar à matéria, formando um novo corpo, para viver outra existência terrena. Na nova ligação com a matéria, a nova ligação com a matéria se fará desde a concepção, servindo o perispírito de molde para a formação do novo corpo, no qual a hereditariedade exerce o seu papel e o meio ambiente a sua influência. Mais uma razão para nós cuidarmos do meio ambiente. Reencarnar é formar, é construir um novo corpo para si mesmo e animá-lo, dar-lhe vida. Quem dá vida ao corpo somos nós, os espíritos encarnado, reencarnado. Quando o espírito se afasta e é cortado o último laço magnético que nos liga a este corpo, o corpo morre, se desfaz, volta à natureza. É uma ressurreição na carne, mas não a ressurreição da carne. E não é de admirar que o espírito que já formou uma vez um corpo possa fazer isto outras vezes. Se nós acreditamos que somos espíritos imortais e estamos hoje num corpo de carne, quer dizer, nós já fizemos, construímos, já estamos aqui encarnados. Por que seria impossível reencarnar, voltar à carne de novo? Quem faz uma vez, pode fazer 2, 3, 4, infinitas vezes. Finalidade da reencarnação é uma imposição de Deus aos espíritos. Deus nada faz de inútil ou mal. O objetivo da reencarnação é nos levar a todos nós à perfeição relativa e à felicidade. Então não reclame de estar encarnado, porque é o processo, é a pedagogia divina para que possamos chegar lá. Então nós temos um fim. Quando Ele nos criou, Ele determinou um fim: a evolução, a perfeição relativa, a felicidade. O mecanismo é a reencarnação. A encarnação é como se fora atalho nas estradas da ascensão. Sem a reencarnação e a reencarnação, levaríamos muito mais tempo para evoluir. Por isso, Deus, a inteligência suprema, quis que os nossos primeiros passos neste processo se desse através da relação espírito-matéria. Está lá no livro Palavras de Emmanuel, na lição 42. Ainda no mesmo livro, dentro da grade dos sentidos fisiológicos, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. No corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra
divina. Do mesmo livro, a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Argumentos filosóficos sobre a reencarnação. Se não considerarmos a ideia de reencarnação, que poderemos pensar da justiça divina? Todos nós acreditamos que Deus é justo, é bom, é misericordioso, que tudo que Deus faz é útil, é para o bem de todos nós, que Deus quer o melhor de cada um de nós. Cada pessoa ao nascer neste mundo, se nós não considerarmos a ideia da reencarnação, cada pessoa ao nascer neste mundo seria um espírito novo, que Deus teria criado para numa única existência terrena alcançar a perfeição e a felicidade. Seria possível? Muito bem. Mas não somos hoje como os homens da caverna. Já evoluímos e desfrutamos de novas e melhores condições do que eles. Antigamente, Deus não teria sido justo com eles, pois tiveram menores oportunidades e favores do que Deus nos concede hoje. Se o homem da caverna, nossos irmãos do passado, da pré-história, tivessem tido apenas uma oportunidade de estar neste mundo, e se estar nesse mundo como Deus quis, como processo evolutivo, que o espírito, com relação à matéria, pudesse evoluir mais rapidamente, os nossos irmãos estariam em grande desvantagem em relação a nós. Hoje nós temos a internet, o doutor Google. Então Deus não teria sido justo com aqueles espíritos, porque as oportunidades deles seriam muito menores. E por que nascem pessoas em situações diversas, saudáveis ou enfermas, ricos ou miseráveis, inteligentes ou débil mentais? A hereditariedade não justificaria. Por quê? Kant, Descartes, Kepler são nascidos de pais medíocres, e os geniais Sócrates, Péricles, Napoleão tiveram descendentes inexpressivos. Então a hereditariedade não tem nada a ver com a nossa evolução, com o nosso entendimento, com o nosso amadurecimento espiritual. Sem a reencarnação, vemos as criaturas sofrendo diferenças fatais, físicas, intelectuais, sociais, que não causaram, acabaram de ser criados, que não podem superar, das quais não se podem libertar. Quantos irmãos nossos nascem já doentes, já mutilados, permanecem uma vida na cama. Muitos não falam, não ouvem, não enxergam, não têm capacidade de raciocinar, de se manifestar. Seria justo para com eles, em relação a nós que podemos fazer tudo isso? Seriam as mesmas oportunidades para esses irmãos? Então, imaginar a evolução do espírito sem a ideia da encarnação seria admitir que Deus seria injusto e parcial, e isso é inadmissível. Reflitamos novamente sobre a justiça, o poder e a bondade de Deus. Agora, com o concurso da reencarnação. Deus é justo, cria todos iguais e a todos dá as mesmas oportunidades. As diferenças entre os indivíduos se explicam pelo grau de evolução em que se encontram, por não terem sido todos criados ao mesmo tempo ou por terem sabidos tirar melhor proveito de suas experiências reencarnatórias. Jesus está há anos-luz na nossa frente na questão da evolução. Jesus, o Divino Mestre, modelo e guia,
já percorreu todo o caminho, que nós ainda levaremos muito tempo a percorrer. Mas por que Jesus é um espírito de luz, é um espírito puro? É modelo e guia para a nossa humanidade. Hein? Antes que vós fosses, disse Jesus, quer dizer, antes que o planeta Terra existisse, antes mesmo que o sistema solar existisse, Jesus afirma: eu já era, eu já existia, eu já tinha atingido o ápice da perfeição. Então Jesus, ele é muito anterior, milhões de anos antes de nós sermos criados, Jesus já existia. Por isso que ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele assevera: eu vos falo daquilo que eu sei, eu conheço, daquilo que eu vivi. Então ele pode mostrar o caminho, porque ele já passou por onde nós vamos passar. Então por isso nós devemos estudar o Evangelho com muito carinho, com muito afinco, com muita vontade de aprender, para não sermos pegos nas ciladas do caminho evolutivo, para resistirmos à tentação de pegar atalhos, para seguirmos aproveitando as oportunidades. O mal que fazem traduz apenas a sua ignorância com relação aos nossos companheiros, que ainda não compreendem um pouquinho que nós compreendemos, um pouquinho. O mal que eles fazem traduz apenas a sua ignorância das leis divinas. As dificuldades diferentes que enfrentam constituem experiências várias, adequadas a cada ser. O que cada um necessita no momento para o seu labor, para o seu trabalho e o seu desenvolvimento. Mas todas trazem proveito para os seres e cada qual recebe segundo o seu merecimento. Somos herdeiros de nós mesmos. Aqueles nossos irmãos que caminham junto conosco hoje, que ainda vivem a experiência da maldade, do egoísmo exacerbado, da vaidade, porque nós ainda somos egoístas, ainda somos vaidosos, né? Mas encontramos irmãos no caminho que são muito vaidosos, muito egoístas, e alguns que ainda praticam muita maldade. A diferença é que eles não entendem o que nós já estamos entendendo. Talvez não viveram o tanto que já vivemos. E se viveram, não aproveitaram as oportunidades. O que nos diferencia desses irmãos que ainda vivem no campo da maldade, da indiferença, é que nós começamos a compreender a misericórdia divina. Nós temos que olhar para esses irmãos com caridade, com piedade, porque nós no passado já estivemos no lugar deles. Nós também tivemos o mesmo grau de ignorância. Quantas batalhas, quantas guerras, quantas vezes prejudicamos os nossos irmãos em encarnações passadas, e olhe lá se nessa ainda já não fizemos isso algumas vezes. Mas fazíamos porque desconhecíamos a verdade. Assim, não há acaso ou injustiça divina, nem mesmo ante as situações hereditárias que se explicam pela relação do reencarnante com a família em que renasce, ou pelas condições que traz em seu perispírito. O nosso perispírito, o nosso corpo fluídico, o nosso corpo modelo organizador desta vida, deste corpo, nós estamos aqui na medida em que nós vamos evoluindo, amadurecendo, aprendendo a exercitar o bem, purificando este corpo, melhorando este corpo, que será o modelo do corpo futuro. Se nós temos hoje dificuldades físicas, agradeçamos a nós mesmos pelas vivências do passado. Repetindo, somos herdeiros de nós mesmos. Deus é poderoso, criou-nos para a perfeição e a felicidade, e pelas vidas
reencarnações sucessivas, todos as alcançaremos. Vidas, só existe uma. Eu botei vidas no plural aqui para representar as reencarnações. É da lei do progresso. Deus é bondoso, pois concede a vida, aponta um fim e dá meios para se atingi-lo. Misericordioso, Deus a ninguém condena pelos seus erros, mas enseja sempre novas condições e dá tantas oportunidades quantas necessárias para que o ser possa se corrigir, aperfeiçoar, reajustar o ambiente e seres sobre os quais influir. Tudo que nós fazemos na vida reencarnatória, se prejudicamos o meio ambiente, nós reencarnamos para reconstruir. Se destruímos vidas, desencaminhamos companheiros, não fomos responsáveis o bastante com os nossos filhos, na educação dos nossos filhos, voltaremos para reajustar aquilo que desajustamos. O lenhador, quanto mais de ontem, se transforma no hoje, o que refloresta e preserva. O caçador esportivo do ontem volta como o biólogo ou o protetor dos animais. O guerreiro do passado retorna como embaixador da paz. E é assim que nós vamos evoluindo. Erramos, desajustamos, sofremos as consequências. Aprendemos pelo sofrimento, pelo resultado. E temos sempre uma nova oportunidade de reencarnação para reconstruir, reajustar. Sempre. Nunca o Senhor vai nos negar uma nova oportunidade. Nunca. A mensagem que nós vamos... Deixa eu achar uma mensagem aqui. Sumiu? Está bem abassadinho. Essa mensagem aqui é que nós nos inspiramos para falar hoje na luz da reencarnação. Tá? É uma mensagem de Emmanuel, está no livro Justiça Divina, publicação da Federação Espírita Brasileira. Tudo que nós falamos aqui foi só para relembrar. Foi um preâmbulo, tá? Na luz da reencarnação. Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim à força de suportares ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Quem está tomando muito remédio, está com diabetes, gastrite, úlcera, qualquer problema de saúde, qualquer problema físico, no corpo físico, muitos desses têm relação aos abusos da mesa do ontem, que pode ser das reencarnações passadas, mas em muitos casos tem a ver com a reencarnação atual. Quantos beberam e ainda bebem? Quantos fumaram e ainda fumam? Quantos abusam dos prazeres da mesa? A Organização Mundial da Saúde divulgou resultados inéditos sobre o consumo humano de carne. Segundo a Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer, é o IARC, também vinculada à OMC, o consumo de carnes processadas, como linguiça, bacon, presunto, salsichas e molhos à base de carnes, provocam câncer coloretal. Aumenta em 18%. E tem muita gente que vai sair daqui e vai para o seu churrasquinho. Eu estava a Globo mostrou há alguns anos atrás um congresso de cardiologia, onde os palestrantes internacionais chamavam a atenção para o bem-estar do coração. As pessoas deveriam diminuir o consumo de carne. Quando deu o intervalo
desse Congresso Internacional de Cardiologia no Rio de Janeiro. O repórter seguiu, a maioria dos médicos foram para onde? Então nós precisamos tomar consciência. Não estou falando que a pessoa tem que parar de comer carne, não. Até alguns anos atrás, a Organização Mundial de Saúde recomendava comer um bifinho do tamanho da palma da mão. Não é aquele bifão não, né? Bifinho da palma da mão, de preferência grelhado, sem gordura. Agora, recentemente, a organização está dizendo que se você não conseguir, não coma nenhuma. Não é apologia ao vegetarianismo e o veganismo, não, gente. Quem quiser pode comer, pode continuar comendo. Só que modere. E evite os embutidos e as carnes em conserva, que elas prejudicam mais. Eu trouxe até um livro aqui. Tem um médico lá no Rio de Janeiro, que eu sou admirador dele. Esse livro não é propaganda do livro, não, porque esse livro aqui já deve ter uns 50 anos já. Do Dr. Márcio Montempo. Ele tem uma clínica em Niterói. E ele, cansado de dizer para os pacientes dele, gente, come menos carne, não beba, pare de fumar. Que é o que os companheiros fazem aqui com os irmãos e as irmãs que estão em tratamento, né? Olha, vocês têm que ajudar, né? Pensamentos equilibrados, procure orar, procure fazer o bem, evite os abusos da mesa. Então ele, cansado, ele escreveu um livro, A Receita para Ficar Doente. Então no capítulo para ter câncer, ele fala, coma bastante carne. E ele fala de muitas doenças aqui, muitas recomendações, tá? 22 especialistas, originários de 10 países diferentes, considerou mais de 800 estudos científicos que investigavam associações de mais de uma dúzia de tipos de câncer com o consumo de carne vermelhas ou processadas. Então eles chegaram à conclusão de que realmente esses 800 estudos estavam corretos. A medicina tem chamado a atenção para o consumo de açúcar, de bebidas alcoólicas e etc, etc, etc. Só que entra aqui, sai aqui. Bate e volta. Eu fiz uma palestra na nossa casa há alguns anos atrás que eu falei do consumo de açúcar. Os malefícios de consumir o açúcar, né? Falei, gente, vamos, use um melzinho aí, né? Um adoçante stevia. E aí algumas companheiras ficaram uma semana sem comer açúcar. Uma semana depois eu perguntei, e aí, gente, continua assim? Ah, não aguentei não, adoro docinho. Mas eu também como docinho de vez em quando. O problema é o abuso, tá bom? Continua a mensagem na luz da reencarnação. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tem, no entanto, o carro físico deste modo, por lhe haveres gasto ontem este ou aquele recurso em corridas à delinquência. O esgotamento físico abre porta para todos os problemas de saúde e emocionais. Sempre começamos nossas jornadas com o intuito de diminuir o ritmo com o passar do tempo, porém, nem sempre conseguimos. O tempo vai passando e o tempo para descansar vai ficando cada vez mais curto. Com pouco tempo para relaxar, começam alguns problemas físicos que, não tratados, afetam gravemente a saúde, trazem doenças físicas e atrito nos relacionamentos. Vida social muito intensa, as baladas, muito tempo conectado nas redes sociais, trabalho excessivo. Tem um amigo aqui em Juiz de Fora, que há 30 anos atrás ele comprou uma padaria num dos bairros da cidade. Não vou falar o bairro não, senão vocês vão identificar. E eu conversei com ele e falei, e agora? Ele falou, combinei com a minha esposa. Nós vamos acordar todos os dias às 4 horas da manhã. A padaria estará aberta pontualmente às 6 horas. Olhe lá se não abrir antes. E nós fecharemos às 22 horas. Mas trabalharemos apenas 10 anos. Depois de 10 anos, venderemos a padaria e vamos descansar, aproveitar a vida. 30 anos depois, ele tem 2 padarias, um mercado, 3 potes de sabão.
continua trabalhando. Então nós precisamos pensar, precisamos trabalhar? Sim. Precisamos ter o nosso dinheirinho? Sim. Temos que sustentar a nossa família? Sim. Podemos desfrutar de algum conforto? Sim. Mas não podemos esquecer o lado espiritual da vida. E o objetivo de estarmos aqui, que é a evolução do Espírito. Muito bem. Sem microfone, velho. Quase que ele morreu fora. Desencarnou. Bom, então está aí dado o recado, né? Eu vou fazer algumas considerações, algumas perguntas para ver como é que nós estamos. Alguém aí tem esquecido ou perdido objetos importantes? A chave da casa, a chave do carro e o celular? Levanta a mão. Tem. Alguém viu meu celular? Onde é que eu deixei a chave do carro? Alerta. Alguém tem dor de cabeça somente nos finais de semana? Sábado e domingo está em casa para descansar, tem dor de cabeça. Quem tem? Só o senhor? Tem gente que trabalha tanto, está tão aficionado no trabalho, correndo atrás para ganhar mais dinheiro, que quando ele não tem nada para fazer, ele tem dor de cabeça. É saudade do trabalho. Alerta. Alguém tem dores constantes nas costas e ombros rígidos? Estão trabalhando demais, estão ficando preocupados demais. Vistas embaçadas no final do dia. Tonturas leves. Levanta a mão, Rogério. É meu sócio. Eu sou assim. Tem que denunciá-lo aqui. Estômago pesado após as refeições. Está comendo mal. Tem que comer menos, mais devagar, desfrutar o banquete. Insônia. Caramba. Impaciência. Quem é que tem todos os sintomas? Chega mais cedo sábado e bota o nome lá, tá? Continuando a mensagem. Trazes hoje o cérebro hebetado, embotado, confuso, dificultando-te as expressões. Então, quantos irmãos nós conhecemos com dificuldade de se expressar, né? Mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Quem é impaciente, fica irritado com facilidade. Eu estou olhando para o outro lado aqui, porque se olhar para lá vai pensar que é com ele. Então, a ganância, a exploração do trabalho alheio, pagando salário de fome quando podia pagar mais, é escravizar. Tem pessoas que na própria casa são verdadeiros tiranos, querem tudo nas mãos. Eu tenho um amigo, que foi relatado por outro amigo comum, que quando militar, se não me engano, 28 anos na polícia, a esposa dele é que engraxava o sapato dele nesses 28 anos. Ele andava impecavelmente vestido, bem passado, e o sapatinho brilhando. Mas é a esposa que cuidava disso. Até hoje, ele já está reformado, e até hoje é a esposa que tem que fazer tudo. Ele gosta de jogar na Mega Sena. Adivinha quem é que tem que jogar para ele? A esposa. Recentemente, ele conferindo o jogo, as 6 dezenas jogadas, ele descobriu que tinha ganho. Ganhei na Mega Sena. Vou ajudar muita gente. Ligou para a esposa. Adivinha o que aconteceu? Ela esqueceu. O que compete a nós, não estou falando para vocês julgarem não, tá, gente? O que compete a nós fazer, façamos nós. Para depois não arrepender, não chorar.
trazes hoje na própria casa a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugos, perseguidores, irmãos, filho, esposa, marido, cunhado, genro, todo mundo lá faz parte da família. Tem gente lá que não gosta da gente. Isso, eles falam da sogra. A sogra é uma maravilha. Então, por que nós trazemos dentro de casa, bem próximo de nós, espíritos reencarnados que não gostam muito da gente? Entretanto, são eles, credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. É a lei do retorno, a lei de causa e a semeadura é livre, mas a colheita é? Fala alto. Porque tem gente que não sabe, fala alto. Obrigatório. Quem com ferro fere, com ferro será? Ferido. Quem na terra faz, na terra paga. Tudo que tomamos dos outros, não importa a maneira que o façamos, teremos que devolver, restituir. Grande fazendeiro, muitas terras, estava de olho no pequeno sitiante que tinha na divisa. E ele tentou comprar aquelas terras para aumentar o seu território. Como se nós fôssemos donos de alguma coisa aqui na terra. Não somos donos de nada. Não conseguindo, mandou matar o vizinho. E mudou a cerca de lado. Aumentou as suas terras. Tempos depois, ainda na própria encarnação do fazendeiro, a filha se casa e nasce um menino, lindo, sorridente, amava todos da família, menos o avô. Ele tomou do sitiante um pequeno pedaço de terra. Como o netinho era filho único, ele ia devolver o pedaço de terra com juros e correção. Ia devolver a fazenda, todos os bens, tudo que ele fez, ia dar para o outro para compensar o prejuízo causado. E ainda teve que aguentar durante os seus últimos dias, últimos anos de vida, um neto por esta. Se isso está acontecendo em nossa casa, é preciso que nós tenhamos muita paciência, muito carinho, muito amor, que nós estamos aqui para reverter essas situações. Fazer com que aqueles que nos odeiam, que não gostem de nós, possam pelo menos suportar-nos. E, se possível, aprender a nos amar. Muitas vezes são precisos outras reencarnações. Havia também a história de um avô, essa o Divaldo que contou, que procurou o Divaldo Pereira Franco, porque ele amava demais o netinho dele. Amava demais. E o menininho, aos 2 anos de idade, só chutava uma canela. Era o avô estar distraído, o menino vinha e mandava o bico na canela dele. Não chutava mais nenhuma, só do avô. E o avô resolveu procurar o Divaldo. O Divaldo é o Chico, se não me lembro mais, a idade também faz isso com a gente, para saber por que aquele menino que ele tanto amava chutava somente a sua canela. Aí foi revelado a ele as maldades que ele tinha feito com o neto. Não suporta, porque você está colhendo o que você plantou. Lei do retorno. Isso aumenta a nossa responsabilidade no dia de hoje. Se eu sei disso, vamos tratar todo mundo bem, com carinho, com respeito, né? Somos todos capazes de fazer o melhor. Portanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impede a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Vou ler de novo. Todos somos capazes de fazer o melhor. Portanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho
em que a vida nos impede a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Quer saber quem você foi no passado? Não busque o recurso da regressão de memória. Ela está dizendo aqui, ó. Eu contratei ela para me ajudar, tá, gente? Olhamos ao nosso lado, vamos observar quem nós amamos com muito carinho, que nós temos grande afeição, respeito, e vamos amar aqueles que nos amam, que gostam de nós, que nos respeitam, mas vamos também observar aqueles que não gostam muito da gente. E aí vale no lar, no trabalho, na via pública, na casa espírita, em qualquer lugar. Se tem alguém que percebemos que nós, como as pessoas costumam dizer, meu santo não bateu com o dele, é esse que você tem que trabalhar. Trabalhar a você mesmo e trabalhar a pessoa. Ser gentil com essa pessoa, ter paciência com ela, ter muito carinho, respeito, presentear no dia de aniversário. Viu, Rogério? Olha, está dizendo que eu estou pegando pesado. Quer saber quem você foi no passado? Quem você amou de verdade? Ou quem você prejudicou? Olha a sua volta. Comece a observar dentro de casa. Analise os seus sentimentos em relação aos outros e dos outros em relação a você. Fazendo isso, saberá o que tem que fazer para sanar as pendências do passado, para ter um futuro muito melhor, sendo que este futuro pode ser ainda na vida presente. Nós não precisamos desencarnar para ir para o céu, ou para começar a viver momentos de paz, de felicidade. Podemos fazer isso ainda hoje, plantando para o dia de amanhã. Eu já contei, acho que já contei aqui, mas só para lembrar um pouquinho disso. O Chico Xavier pegou uma cachorrinha na rua, magrela, muito doentinha, estava quase morrendo. Levou para casa e ele chegava das reuniões meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e ia lá formar o jornalzinho, botar o leitinho para a cachorrinha. Mas ele tinha uma senhora que fazia limpeza na casa dele. Mas a cachorrinha estava dando muito trabalho, fazia muita sujeira, estava muito doentinha. E o Chico já vinha há dias cuidando da bichinha, né, com muito amor, com muito carinho. Um dia ele chegou em casa, a cachorrinha não estava lá, no cantinho do fogão lá. Ele falou, mas como é que foi parar a bichinha? No dia seguinte, a senhora chegou lá para limpar a casa, e falou assim, Fulana, você viu a cachorrinha? Ela falou, Chico, eu fico com pena do senhor, estava dando tanto trabalho que eu matei e enterrei lá no fundo do quintal. O Chico, uma alma sensível, ficou muito triste. Falou, meu Deus do céu, mas que criatura é essa, né? Que bem é essa que ela me fez, né? Mas o Chico era o Chico, ele não ficou com raiva da pessoa. Mas às vezes nós não ficamos com raiva, mas a gente sente que dentro do nosso coração alguma coisa mudou. Aquela pessoa que a gente tinha tanto carinho, tanto respeito, tanta afeição, a gente não tem o mesmo olhar para ela. A gente fica triste, né? Nós ficamos magoados. O Chico, eu tenho certeza de que não ficava. E o Chico ficou com aquilo ali no coração dele. E o Emmanuel falou para o Chico, Chico, a nossa irmã está precisando, o sonho dela é ter uma máquina de costura. Gente, o Chico ganhava pouco, ele era funcionário público. Ela quer muito, Chico, uma máquina de costura. Aí o Chico olhou para o Emmanuel, né? O que será que o Emmanuel está querendo me dizer, né? Falei, pois é, Chico, então, faça isso. Ajude a nossa irmãzinha, realize o sonho dela. Mesmo depois dela matar a cachorrinha. E o Chico, entendendo que o Emmanuel orientava de maneira precisa,
queria o bem dele, né? Queria que ele, já um espírito muito evoluído, pudesse vencer cada coisinha que tivesse para trás, para sair deste mundo como um completista. Vocês sabem o que é um completista? É aquele que reencarna e cumpre tudo que prometeu no mundo espiritual. Tudo. E o Chico saiu daqui como um completista. E o Chico foi, comprou a máquina de costura, um sacrifício, dividiu em prestações e mandou entregar na casa da senhora. Gente, se eu estiver trocando datas, nomes e referências, vocês não ligam não, tá? Esse mês que vem já vão fazer 70 anos, por isso que eu já trago tudo escrito, para não esquecer. E o Chico encontrou com essa senhora depois, e ele percebeu que do coração dela saía um jato de luz na direção do coração dele. Gratidão. Que dissolveu tudo aquilo que havia ficado por causa daquele incidente anterior. Então, se há mágoa, se há ressentimento, se há algum desajuste com alguma criatura, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, principalmente na casa espírita, dê um presente, dê um abraço, diga para a pessoa: eu gosto muito de você, a cada dia eu gosto mais de você, para que aquilo vá se dissolvendo, e a gente só consegue ter paz, ter felicidade, ter alegria nessa vida quando estamos rodeados de amigos e pessoas que nos querem bem. Isso vale para os mentores espirituais. A perfeição é a meta, a reencarnação é o caminho, e toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Emmanuel. Eu peguei o nosso estudo dessa mensagem, nós acabamos de comentar, pegamos no livro Na Luz da Reencarnação, de Terezinha Oliveira. Este livro foi comprado aqui, dos livros que eram vendidos. Ainda vende livro aqui ainda? É um livro usado, tá, gente? De grande valia. Eu usei só um pouco mais da metade para fazer estudo, para entender um pouco mais sobre o assunto. E pretendo fazer um outro estudo com a outra metade, que é muito interessante. Só para reforçar, ainda tem uns minutinhos ali, sobre a questão da vida saudável, da gente ter mais cuidado com o corpo físico e de já começar a expurgar do perispírito determinadas coisas, para que no mundo, no próxima reencarnação, nós possamos ter um corpo mais sadio, mais perfeito, e em vez de estar procurando ajuda da medicina, dos amigos espirituais, possamos estar trabalhando em benefício da saúde, da paz e do bem-estar dos outros. Diz assim o Emmanuel neste livro com o mesmo título, Emmanuel, ele diz assim neste capítulo: os problemas clínicos inquietantes, não obstante a nobreza e a sublimidade da missão de quando se entregam ao sagrado labor de aliviar as amarguras alheias aí no mundo, reconhecemos que muitos estudiosos perdem um tempo precioso mergulhado na discussão de mesquinhas rivalidades profissionais, quando não se acham atolados no pântano dos interesses exclusivistas e particulares, desconhecendo a grandiosidade espiritual do seu sacerdócio. Vale para todos os espíritos, para todos os profissionais, tá? O que se torna, assevera o mentor Emmanuel, altamente necessário nos tempos modernos é reconhecer-se, acima de todos os processos artificiais de cura da atualidade, o método indispensável da medicina natural com suas potencialidades infinitas. Sobre a medicina espiritual, que é o que nós buscamos nesta casa, além do conhecimento, é a cura para os nossos males. Também já fui operado aqui com um bom resultado, tá, gente? Diz o Emmanuel:
A saúde humana nunca, ele não falou talvez, ele falou assim, a saúde humana nunca será o produto de comprimidos e anestésicos, de soro, de alimentação artificialíssima. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural, que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. Há necessidade, nos tempos atuais, de se extinguirem os abusos da fisiologia dirigida. Queremos ter saúde? Vamos nos espiritualizar. Vamos melhorar a nossa maneira de pensar o mundo, de pensar a vida, de pensar a sociedade. Vamos praticar o bem, exercitar a caridade, porque tudo que eu fizer para os outros, vou receber de volta com bônus extras. Eu, quando cheguei aqui, eu vi um irmão comentando assim, alguém perguntou, como é que está o seu braço? Ele falou, melhor, bem melhor. Seria caso de cirurgia da terra, mas o médico acha melhor não operar. Do jeito que ele está bom. Talvez eu vou ter que viver o resto dos meus dias, dos meus anos, com essa dor no braço. Mas nós sabemos que o amor encobre multidão de pecados. De repente, aquilo que seria para toda essa existência pode cessar. Pode não ser mais necessário. O que nos falta é amar mais. Eu sei que é difícil, mas é um exercício para todos nós. Então, eu agradeço mais uma vez a casa que me convidou. Nós estamos completando 44 anos de Espiritismo, 42 anos de palestra, que eu comecei, 2 anos de Espiritismo eu comecei a falar. Claro que falava muito mal, ainda falo mal ainda, mas eu insisto, persisto, continuo, para o meu bem. Tomara, queira Deus que seja para o bem de todos vocês também. Muita paz, muita luz.